Hoje é o 55º grupo e começa com o tema número 1, dicionário urbano e rural, circulação. Bom, quando você olha as cidades como racional, começa cedo, né, no nascimento, carregado no colo, e aos 4 anos em geral, adquire memória. Tem uma piada boa a respeito disso. E daí para frente, de 7 anos, na idade da razão, quando você começa a raciocinar. São termos populares. E vai percebendo as coisas, vai crescendo e tal, estuda. E a cidade, aparentemente, se torna sua conhecida, só que ela é vasta. As menores cidades têm uns 500 habitantes, essas de Minas, qualquer uma que atinja 500 habitantes já vira cidade. No Espírito Santo, o critério é outro. Então, 500 habitantes e tem Tóquio com 35 milhões de habitantes, que é um portento em si mesmo. Então, 35 dividido por 500 dá 70 mil bairros como essa das cidadezinhas pequenas. São consideradas cidades. A de 500 e a de 35 milhões que tem 70 mil cidades dessas. E supõe-se que você conheça. Você diz, eu sou de São Paulo, eu conheço. Só que São Paulo tem 70 a 100 mil ruas. É difícil acreditar que qualquer ser humano em vida possa conhecer até mesmo uma fração mais significativa disso. É um punhado de rua para você circular. Caminhando pela cidade toda a vida inteira, acho que não dá tempo sequer de olhar, quanto mais conhecer os recursos que tem ali. É uma enormidade de coisas. O mundo se tornou verdadeiramente grande. De maneira nenhuma é aquela aldeia que Marshall McLuhan falou. Aquilo é só uma alegoria. Não passa disso. O mundo está se tornando cada vez maior. E seria interessante alguém fazer um livro dando o contrário dessa manifestação do McLuhan lá. Quer dizer, como o mundo se tornou realmente imenso para nossos recursos infinitesimais. Então, na realidade, quem conhece as cidades? Existem no Brasil os guias quatro rodas, que eram maravilhosos, né? Eram feitos em papel, coloridas, ruas, todas aquelas coisas, mostravam os restaurantes. Mas não podia ser maior porque senão daria um livro desse tamanho, maior do que aquele das facilidades do Google. E agora, com a memória virtual, pode-se fazer coisas gigantescas. Rua por rua, realmente. O Google Earth já mostra, já foi um avanço maravilhoso, e o Google Earth Street View, que mostra a vista da rua, é mais maravilhoso ainda. Você vê as coisas. Entretanto, tem que entrar no modo e sair caminhando, você não sabe onde aquela coisa realmente está. E não tem tempo para passear nem virtualmente por 70 mil cidades. Ademais, vou acrescentar aqui o dicionário enciclopédico, porque no modelo apareceu que tinha que ter dois lados, né? Como tudo. Então, dicionário é o de palavras, é o que decifra os conceitos. E enciclopédia é o que mostra as formas. Por exemplo, as formas da psicologia, como é sabido, são aquelas, né? Figura, psicanálise, figura ou indivíduo, né? Todas as pessoas. Psicociências ou metas, economia ou produção, sociologia ou organização, espaço-tempo ou geohistória. Respondendo aquelas perguntas: o que, quem, como, quando e onde. Aquelas perguntas lá, né? Quem é a figura, por quê,
é o objetivo, com que é a economia, como é a organização, quando e onde é a geohistória, o que está acontecendo, é a pergunta central. O dicionário enciclopédico, então, é de figuras e palavras, ou seja, oferecer as palavras para a decifração do mundo onde nós estamos. E não tem em papel e não tem virtual um dicionário enciclopédico, passei a chamar de DE, né, dicionário enciclopédico, urbano das cidades e rural do campo. Não tem uma coisa que você possa consultar e você chega numa vila lá chamada Patrimônio, nossa vila lá em Cachoeiro, dos nossos parentes, Burarama, distrito de Burarama. Você chega no Patrimônio, que é o conjunto das casas, a porçãozinha urbana pequenininha que continua, felizmente, do mesmo jeito há décadas. Você chega lá e você não sabe as palavras dali, daquele lugar. Logicamente, cela é cela em toda parte, seja no Brasil, seja no Japão, nos antípodas, em outra língua, né? Mas você não sabe onde estão as coisas, por exemplo, onde estão, agora chama UPA, Unidade de Pronto Atendimento, onde estão as UPAs da Grande Vitória? Onde estão os açougues, onde as praças, onde os laboratórios, isso e aquilo. Não teve ninguém que tivesse feito isso. Os governos são inermes, são uma negação. Eu não gosto deles, sou anarquista. E anarcomum, pode me chamar de anarcomum. Então não gosto de governo, porque eles são estúpidos, lentos, perdulários, tudo de ruim o governo é. Quase tudo, né? E ele não tem competência para ser totalmente ruim. Então eles fazem algumas coisas boas, por acaso até eu acho. E não fizeram isso, que é o dicionário enciclopédico urbano e o dicionário enciclopédico rural, mostrando as coisas. Se você fosse uma criança e pudesse olhar, se a sua mente regredisse até o ponto em que você se tornasse uma criança, qual o significado das coisas? Você sabe agora uma pequena porção, um tiquinho assim, mas não sabe a grande quantidade. E as coisas são maravilhosas, apesar de toda a pobreza e feiura que existe, a que foram condenadas frações muito significativas, 80% da população humana, pelas elites. As elites são responsáveis por isso. Apesar de tudo, existem coisas muito bonitas, maravilhosas. E como você vai circular no mundo? Circulação é o ato permanente de circular. É a ação de circular, né? De ônibus, de trem, de navio, disso e daquilo, todos os modos, os transportes da bandeira elementar. Você não sabe. Onde é que tem um laboratório cuidando da vida no Espírito Santo? Na CVRD, lá para cima de Linhares, 40 quilômetros tem, dentro da mata da Vale lá. Existe um laboratório biológico lá, que eles fazem pesquisa, mas poucos sabem disso. Nem particulares, nem governo, ninguém fez.